do Espírito Santo. Antes de entrar nesse tema, eu preciso explicar aqui alguns pontos, né? A confissão de fé de Westminster, que é essa que nós estamos estudando, porque tem várias confissões de fé reformadas. A confissão de fé de Westminster, ela não inclui esse capítulo que nós vamos estudar hoje. Esse capítulo ele foi inserido pela Igreja Americana, bem depois, né? Então, a confissão de fé de Westminster, ela foi escrita em 1647 e os americanos depois fizeram o acréscimo a esse capítulo, desse capítulo em 1903. Fizeram um acréscimo desse capítulo e também do capítulo, um outro capítulo que é sobre o amor de Deus e as missões. Então, esse capítulo não faz parte da confissão de fé de Westminster, embora quando você colocar na internet, baixar a confissão de fé de Westminster vai aparecer esse capítulo, né? Porque uma confissão de fé, na verdade, ela não pode ser feita mudanças nela, ou acréscimo. Por quê? Porque imagina que um grupo, lá em 1647, escreveu uma coisa. Aí outro grupo, agora, por exemplo, vai escrever outra coisa. Então são vozes que é difícil conversar, né? São vozes que não se conversam. E o que o pessoal costuma fazer, às vezes, é fazer outra confissão de fé, mas não fazer acréscimos a uma confissão de fé. Mas como esse capítulo aqui, muitas pessoas têm confusão, né? Faz parte ou não da confissão, nós vamos estudá-lo, nós vamos tirar algum proveito aqui desse capítulo, mas os irmãos vão perceber que até a linguagem é diferente, porque nós estávamos estudando uma linguagem lá de 1647, agora vamos passar para uma outra linguagem, de 1903. Então vamos lá. Deu para entender um pouco ou não? Isso. Então o pessoal entende que quando você faz porque muitos perguntam, por que nós não acrescentamos ou fazemos mudanças à confissão de fé? Então a resposta geralmente é porque muda-se a historicidade. É um documento histórico. Então se nós acrescentarmos alguma coisa, nós vamos estar mudando a historicidade. E uma confissão de fé ela tem uma intenção. Aí nós vamos estar mudando também a intenção. E uma confissão de fé também não busca resolver problemas, mas trabalha pontos essenciais da fé. E nós, presbiterianos, entendemos que a confissão de fé de Westminster, ela trabalha os pontos essenciais, pontos básicos da nossa fé. Então, por isso que não se faz acréscimos, né, ou mudanças a confissões de fé. Ok, o Espírito Santo. Vamos ver Mateus, capítulo de número 3. Mateus, capítulo 3. Versos 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Aqui então nós temos a apresentação da Trindade nesse texto, porque nós temos Jesus está sendo batizado, o Espírito Santo vem como ele, forma corpórea de pomba, e ouve-se a voz do céu, o Pai dizendo: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Então aqui claramente nós temos a apresentação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, irmãos, entende-se claramente que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, né? Quando se diz terceira pessoa, não quer dizer que é a terceira em grau de importância. Não. Todos eles são igualmente importantes, têm o mesmo poder, a mesma essência, os três são igualmente Deus.
Porém, a gente fala terceira pessoa da Trindade para classificar, né, para a nossa maneira de entendimento, para dizer que na Trindade temos três pessoas. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, procedente do Pai e do Filho, né? Quando se diz procedente, não quer dizer que ele vem depois do Pai e do Filho, mas significa que o Pai envia o Filho, biblicamente falando, e depois o Filho envia o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, procedente do Pai e do Filho, mas tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito são da mesma substância. Amém, meus irmãos? Então, os três são Deus. São da mesma substância, ou seja, e é interessante que quando a Bíblia vai falar sobre isso, quando nós vamos estudar em teologia isso de maneira aprofundada, não existe nada que seja da mesma substância que Deus. Deus fez tudo, tudo que Deus criou, Deus fez diferente dele. Até nós que somos imagem e semelhança de Deus, nós de forma alguma somos da mesma substância de Deus. Deus é Deus e só Ele tem a substância que Ele tem. E o Espírito Santo, ele é igual em poder e glória ao Pai e ao Filho, e nós como igreja devemos crer nele, amá-lo, obedecê-lo e adorá-lo, juntamente com o Pai e com o Filho por todos os séculos. Amém, igreja? Nenhum teólogo falou mais do Espírito Santo do que Calvino. Se você ler os documentos de Calvino, vai perceber que não é à toa que ele é chamado de o teólogo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele deve ser adorado. Quando nós adoramos a Deus, nós estamos adorando não somente ao Pai, mas em Deus está a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Às vezes alguns entendem, né? A gente tem que adorar o Espírito Santo de maneira separada. Não, quando nós estamos adorando a Deus, nós estamos adorando também o Espírito Santo, estamos adorando a Jesus. Quando a igreja se reúne ao culto, a igreja se reúne para adorar a Deus. E nós cremos num Deus que é trino, um Deus que ele é um só, mas que subsiste em três pessoas, né? Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Veja também Mateus capítulo 28, versículo 19. Quando Jesus ordena a grande comissão, ele diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, até aqui, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? A gente entra no assunto acaba entrando no assunto da Trindade, né? Da Trindade Santa. E a Trindade, meus irmãos, teologicamente falando, é o tema mais complicado de toda a Bíblia. Porque é uma das coisas que a gente não consegue explicar. Nós trazemos a afirmação que a Bíblia nos dá a respeito do assunto. Mas até aqui tudo bem? Então o Espírito Santo, por que essa confissão de fé ela faz essa afirmação? Os americanos, né, fizeram depois essa afirmação. Alguns vão entender que o Espírito Santo ele é uma força, é algo impessoal, simplesmente o poder de Deus, mas não. Nós cristãos, nós cremos num Deus trino e o Espírito Santo faz parte da Trindade. Vamos ver também 2 Coríntios capítulo 13. Segundo Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Quem achar, quiser ler. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Então a bênção apostólica, na bênção apostólica nós também nos lembramos da Trindade, o Deus Trino.
A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós. João capítulo 15. João capítulo 15. Versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que em vós enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então a palavra procede aí deixa claro que proceder significa ser enviado, né? O Espírito, ele é enviado pelo Pai, assim como o Filho também foi enviado pelo Pai. Então ele coloca aqui a palavra consolador, que no original é paráclitos. Consolador não é aquele que quando alguém está chorando, coloca no ombro, né, e fica consolando. Mas a palavra paráclitos, ela tem uma conotação, várias conotações. Pode ser traduzida de algumas formas. O Espírito Santo é também o nosso advogado, mas um dos sentidos da palavra é que ele se coloca ao lado. O Espírito Santo é aquele que se coloca ao lado e caminha conosco. Então, Jesus está dizendo aqui que o Espírito Santo, veja aí, quando porém vier o Espírito Santo, aquele que vai estar ao lado de vocês, a palavra que ele usa aí como consolador, que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, Jesus está falando isso aos seus discípulos, por quê? Porque até aquele momento, Jesus estava com os seus discípulos, ali caminhando com eles. Mas uma vez que Jesus subiria aos céus, ele enviaria o Espírito Santo para dar continuidade àquilo que ele mesmo estava fazendo, né? Caminhando ao lado dos seus discípulos. Então o Espírito Santo é Deus que está conosco, ao nosso lado, caminhando sempre conosco. Veja também João capítulo 16. A ideia que Jesus dá com essas palavras aí é que quem tem o Espírito Santo não é confundido. Porque o Espírito Santo nos guia a toda a verdade, ele nos orienta, ele nos leva para os ensinos de Cristo, e Cristo é glorificado através. Porque tem muitas religiões que trazem muita confusão. Mas o Espírito Santo não está ali, porque onde ele está, há clareza a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Sim. Pai e Deus Filho e Espírito Santo são um. Sim. E isso dá paz para a gente acreditar. Não? Realmente a palavra é essa, não nos deixa confusos quanto a isso. Sim. Muito bom. Ok, meus irmãos. Tudo bem? Alguém tem alguma dificuldade com a divindade do Espírito Santo? Não? Todo mundo é crente, então. Façamos. Deus estava com alguém, né? O Espírito, versículo 2 diz: o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Lá no 26 fala: Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, né? Conforme a nossa semelhança. A explicação do judeu é que Deus está falando com os anjos. Que o Pai, né, Yahvé, está falando com o Elohim, né? Gênesis 1 apresenta Deus como Elohim. Elohim é Deus no plural. E ali Deus está falando com os anjos. Só que nesse caso, se fosse essa interpretação, os anjos também teriam imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia diz que é só o homem que tem imagem e semelhança de Deus. Então Deus estava falando com ele mesmo. Ali o façamos é o conselho da própria Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito conversando consigo mesmo. Vamos fazer tudo e vamos fazer o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa
semelhança, bem lembrado. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E muito bom, muito bem lembrado. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele é o Senhor e o doador da vida, presente em toda parte na natureza. Então, toda a vida que é na natureza procede também do Espírito Santo, procede do Pai, do Filho e do Espírito. O Espírito é a fonte de todos os pensamentos bons, desejos puros e conselhos santos que se encontram nos homens. Aí uma doutrina interessante, porque nós reformados cremos que se temos alguns pensamentos bons, desejos puros e conselhos santos, tudo isso vem do Espírito Santo. E até para os descrentes. Nós cremos que isso não somente para os crentes, mas também para os descrentes, porque o Espírito Santo, ele refreia o mal no mundo. Se o Espírito for tirado, o homem se entregará a todo tipo de pecado e carnalidade. Se ele tem um pensamento bom, mesmo o ímpio, quando ele tem algum pensamento bom, isso faz parte da graça comum que a gente chama. É a ação do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso de número 2. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Não, Romanos 8, 2. Está em Coríntios. Só pular um pouquinho para trás. Antes ele fala, né? Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Porque a lei do Espírito, e aí o Espírito está com letra maiúscula, em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então o Espírito Santo, ele é o doador da vida, diz ali, não só da vida física, mas também da vida espiritual. Se há vida, essa vida procede do Espírito Santo de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 2. Então, quando não havia vida, o Espírito estava ali para que a vida viesse à existência, né? A ideia de pairar, né? Estar ali sobre a face das águas nos faz lembrar as aves, né? Que estão ali para, vamos dizer assim, chocar seus ovos e trazer a vida. Salmo 139, versículo de número 7. O Espírito Santo, meus irmãos, ele sempre esteve presente, não só no Novo Testamento, onde agora ele age mais claramente, mas também no Antigo Testamento ele sempre esteve presente. Ele é onipresente, assim como o Pai é onipresente, o Filho é onipresente em espírito, o Espírito também é onipresente. João capítulo 16, versos 13 e 14. João capítulo 16, versos 13 e 14. Texto que nós já lemos, né? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Pelo Espírito Santo, meus irmãos, pelo Espírito Santo, os profetas foram levados a falar a palavra de Deus e todos os autores da Sagrada Escritura foram inspirados a registrar de um modo infalível a disposição e a vontade
de Deus. Então a ideia que ele traz aqui é da inspiração. Então muitos vão dizer, a Bíblia foi escrita por homens, e de fato ela foi escrita por homens, só que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele, vamos dizer assim, soprou a sua vontade nos profetas, depois nos apóstolos, para que eles registrassem toda a vontade de Deus. Não significa que Deus ditou a eles todas as palavras. Algumas palavras sim, alguns textos Deus fala, ó, você vai falar exatamente isso. Isso, alguns textos, mas muitos textos, especialmente os históricos, né? A gente vê ali os autores, eles colocaram palavras deles mesmos, conforme a personalidade deles, mas tudo que está na Bíblia foi direcionado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Se usa muito as pessoas falarem hoje em dia, que para desacreditar a Bíblia, né? A Bíblia é um livro muito antigo, muito ultrapassado. Ah, sim. Cada vez tem um descrédito quanto à Bíblia. As pessoas falam descrente. O Ismael está dizendo aqui que muitos vão dizer a Bíblia é um livro antigo e ultrapassado. Muitos vão dizer isso. Mas por que as pessoas dizem isso? Elas dizem quando são confrontadas no seu pecado. Então, como elas não querem deixar o pecado, então elas têm que achar alguma saída. E a saída é, não, a Bíblia foi escrita por homens, é um livro ultrapassado. Então, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, elas suprimem a verdade para estabelecer a injustiça, para continuar vivendo nos seus próprios pecados. Porque se a gente aceitar a palavra de Deus, na nossa vida tudo vai mudar, meus irmãos. Tudo vai mudar. Pastor, um poeta ou um escritor, ele também é inspirado por Deus para escrever. Então, existe a inspiração bíblica, é diferente de uma inspiração, né? O Sebastião está dizendo aqui, um poeta que vai escrever uma poesia. Então ele se sentiu inspirado, né? E escreveu ali a sua poesia, a sua bela poesia. Então num sentido ele foi inspirado, só que a inspiração bíblica, ela é diferente. É Deus colocando a sua palavra na boca do homem, né? Ou para que o homem pudesse registrá-la. Então essa inspiração bíblica, ela é inerrante, ela é infalível, ela se cumpre na nossa vida e ela se aplica de uma forma geral a toda a humanidade. Então é diferente a inspiração humana da inspiração divina. Então os profetas, veja ali, os profetas, ele cita os profetas, né? Mas essa confissão de fé poderia ter colocado ali os apóstolos. Eles foram levados a falar a palavra de Deus e todos os autores da Sagrada Escritura foram inspirados a registrar de um modo infalível, aí que está a diferença, né? Infalível, faltou ali inerrante, a disposição e a vontade de Deus. Então, qual é o propósito da Bíblia? Alguns vão dizer assim, a Bíblia tem resposta para tudo. Não tem, esse não é o propósito da Bíblia. Não é dar resposta para tudo. O propósito da Bíblia é o quê? Nos mostrar quem é Deus e o que Deus quer de nós. Esse é o propósito da Bíblia. Ela nos mostra quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo e o que Deus quer de nós. E a Bíblia vai também mostrar todo o necessário para a nossa salvação. Esse é o propósito da Bíblia. Então, nesse ponto, ela é infalível, ela é inerrante, ela se cumpre. Ela se cumpre não apenas na nossa vida, mas também na história. Vamos ver 1 Pedro, capítulo 1. Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 21. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem marca, o sangue de Cristo. 20 e 21. Com
como efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Muito obrigado, Sebastião. Eu falei o texto errado, tá? É 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 10. A partir do verso 10 em diante. Eu vou fazer a leitura aqui. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que nele estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre a glória que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Então ele deixa claro aqui que o Espírito Santo deu a palavra aos apóstolos, né, aos profetas, a palavra da salvação, e que tudo que eles escreveram para a nossa própria salvação. O Espírito Santo foi quem inspirou, quem iluminou os profetas nos seus escritos. João capítulo 14, meus irmãos. Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler o 14, 16, o 17. Vou ler o verso 16, 17, vou pedir depois para o Ismael da minha leitura, vou pedir para o Ismael ler o 26, os versos 25 e 26, tá bom, Ismael? Versos 16 e 17. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então, a ideia aqui é como que os apóstolos se lembraram de tudo que Jesus disse. O Espírito Santo, verso 25 diz assim: isso vos tenho dito, ainda estando convosco. Aí depois ele vai falar que, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviar em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Aí os apóstolos, eles registraram, porque tudo que eles registraram depois da ressurreição do Senhor Jesus. Ali teve, né, a ação e a inspiração do Espírito Santo de Deus. Veja também João 16, a partir do verso de número 7. João 16, a partir do verso 7. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, a ação do Espírito Santo, não apenas em registrar, deixar tudo registrado através dos profetas e dos apóstolos, mas o Espírito Santo age também nos ouvintes, convencendo-os de toda
a palavra de Deus. Ok, meus irmãos? É o Espírito quem nos convence do nosso pecado. É o Espírito que nos convence de que Deus ele é justo, né? Nele está toda a justiça, e de que há um juízo de Deus, que para se livrar desse juízo de Deus, somente estando em Cristo. Vamos abrir em Atos, capítulo de número 7. A colocação é justamente essa mesmo. Aqui ele faz referência ao que a gente vai ainda comentar, mas eu vou colocar agora, a promessa de Joel, em que o Espírito seria derramado sobre toda carne. Então, para que o Evangelho saísse dali de Jerusalém e fosse a todas as nações, seria necessário um derramamento do Espírito Santo. E esse derramamento do Espírito Santo está vinculado à subida de Jesus aos céus. Porque quando Jesus morre na cruz, quando Jesus morreu na cruz, ele conquistou, o Apocalipse vai deixar isso bem claro, ele conquistou para nós a salvação. Não somente para nós, mas para pessoas do mundo inteiro. Ele conquistou a salvação. E quando ele sobe aos céus, o Espírito Santo vem para buscar os salvos, ou seja, para buscar a conquista de Cristo. Então era necessário que Cristo padecesse, conquistasse, merecesse a nossa salvação, pagasse pelos nossos pecados, e é necessário que o Espírito Santo venha e aplique a obra de Cristo aos nossos corações, porque sem essa aplicação não há salvação. Não sei se eu respondi. Atos capítulo 7. Mas nós vamos para esse slide aí agora. Atos capítulo 7. Versos 51 a 53. Versos 51 a 53. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Então ele fala aqui sobre a resistência ao Espírito Santo, no verso 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos. A incircuncisão, ela era símbolo de não conversão, de paganismo mesmo. Só que aqui as palavras de Estevão está falando aos judeus. Então, quando ele chama os judeus que mataram Jesus, que também o estavam matando, porque o contexto aqui é a morte de Estevão, né? Estevão, o primeiro mártir cristão. Estevão chama os judeus de pagãos, né? Vocês são de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, porque vocês resistem ao Espírito Santo. Ele morreu por pregar Jesus como Senhor e Salvador. Não, aqui é o final da fala dele. Ele foi depois apedrejado. E enquanto estava sendo apedrejado, ele intercedia por aqueles que o apedrejavam. Senhor, perdoa-lhes os pecados, porque não sabem, né, o que eles estão fazendo. Então ele pede ali a oração, Deus, ele pede perdão para aqueles que estavam apedrejando ele. Então, meus irmãos, veja ali, a dispensação do Evangelho, né, o tempo do Evangelho, o tempo da boa nova da salvação, foi entregue de um modo especial, e o Espírito Santo é quem trabalha nisso. O Espírito Santo prepara o caminho para o Evangelho, acompanhando com o seu poder persuasivo e recomendando a sua mensagem à razão e consciência dos homens,
de maneira que os que rejeitam a oferta misericordiosa ficam não somente sem desculpa, mas também culpados de terem resistido ao Espírito Santo. Então esse é um ponto da confissão de fé muito debatido, porque foi um acréscimo que os americanos fizeram, e os reformados, né, os teólogos reformados mais, como se diz, mais calvinistas, eles rejeitam em parte aí alguns pontos do que está aí escrito, porque quando a Bíblia fala aqui que eles resistiram ao Espírito Santo, existem dois tipos de ação do Espírito Santo. Existe o oferecimento do Evangelho, quando o Evangelho ele é pregado, ele é oferecido a todos os homens. E muitos vão resistir mesmo ao Evangelho, e quem resiste ao Evangelho resiste ao Espírito Santo de Deus. Ok? Deu para entender isso? Quem resiste ao Evangelho resiste ao Espírito. Por quê? Porque o Evangelho ele é a palavra do Espírito. Então vamos dizer aqui o seguinte: toda vez que a Bíblia é lida, quem está falando? O Espírito Santo. Não importa se é eu que estou lendo a Bíblia, ou se é a Gabi, se é o Sebastião, se é o Ismael. Quando a Bíblia é lida, a leitura pura da Bíblia, quem está falando é o Espírito, porque a palavra é a palavra do Espírito. Os irmãos estão compreendendo? Então a ideia é, sempre que a palavra é pregada, se a palavra, lida e pregada, se a palavra ela é resistida, quem está sendo resistido? O Espírito Santo. Então, por exemplo, no aconselhamento bíblico, sempre que eu vou fazer aconselhamento bíblico, aconselhamento redentivo, né? O pessoal costuma, novos termos vão sendo cunhados. Quando você vai procurar, por exemplo, um psicólogo, terapeuta, sei lá, nada contra, tá? Psicólogo ou terapeuta. Ele não vai falar algumas coisas para você. Por exemplo, pecado. Ele vai falar de pecado com você? Não vai. Por quê? Porque pecado é um assunto religioso. Pecado é a quebra da lei de Deus. Deus não está na psicologia. Então ele não vai trabalhar esse ponto lá do seu coração, do pecado. Então essa é uma controvérsia que a teologia, que o aconselhamento bíblico tem com a psicologia, porque a psicologia não vai na raiz de alguns problemas que é o pecado. Às vezes a pessoa tem um problema de moralidade. Se vier conversar comigo, o que eu vou fazer com ela? Eu vou ler a Bíblia. Falar, olha o que a Bíblia diz sobre você nesse ponto. Se a pessoa resistir, eu entendo que ela está resistindo ao Espírito Santo. Porque a Bíblia não foi eu que escrevi. Quem escreveu foi o Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz sobre o seu comportamento. Quem está dizendo é a Bíblia, não é o pastor. Eu estou apenas dando aquilo que me foi dado. Por isso que a gente fala o seguinte: eu, como conselheiro bíblico, eu não posso falar nada que a Bíblia não fale. Se eu falar alguma coisa que a Bíblia não diz, eu tenho que dizer, olha, isso não está na Bíblia, é coisa minha, olha, eu que acho isso. Mas o que eu digo não é normativo, mas o que Deus diz é normativo. Então, quando a gente prega a Bíblia para alguém que está adorando imagens, por exemplo, e a pessoa resiste, ela está resistindo ao Espírito. Se a gente fala com um espírita, e ele diz, não, eu não quero ouvir isso, ele está resistindo ao Espírito, porque sempre que a Bíblia é pregada, o Espírito ele é resistido quando a Bíblia não é obedecida. A Bíblia diz, não mentirás. Sempre que você mente, você está fazendo o quê? Resistindo ao Espírito. E quando nós anunciamos o Evangelho, que é o ponto aqui, anunciamos o Evangelho, dizendo para a pessoa, você precisa crer em Jesus, tê-lo como único Senhor e Salvador para ser salvo.
A Bíblia diz que só em Cristo a salvação. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único que pode te purificar dos seus pecados. Quando a pessoa resiste isso, ela está resistindo ao Espírito Santo de Deus. Só que há, meus irmãos, uma ação especial do Espírito, isso não é mencionado aí, mas é mencionado na Confissão de Fé de Westminster, né, tendo como base que esse acréscimo não faz parte do Westminster, é o americano, né? Quando o Espírito Santo age para salvar, ele não pode ser resistido. É isso que eu ia perguntando, se não é nesse ponto que a antiga diverge aí, né? E aí fala ali, eu estava pensando nisso aí. Ele não pode ser resistido. A graça a ação dele é infalível, ele é Deus. Quando ele quer salvar alguém, Deus não pode ser resistido. Esse é o ponto. E também eu acho que o Espírito Santo nos leva a ser incomodados se nós estivermos errados. Muito. Se alguma coisa que está assim, preocupando a gente, está incomodando, é porque nós temos que mudar, porque Deus está falando. Então, aí, eu ia dizer para a senhora o seguinte, o incrédulo, ele também é incomodado pelo Espírito Santo. Porque quando você vai lá para Romanos, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que eles estão sempre lutando, brigando com a sua consciência, mutuamente se acusando e se defendendo. Por quê? Porque eles são incomodados. Porque a lei do Espírito está em todo ser humano, a regra geral. Ela está em todo ser humano. Então, mas qual a diferença do cristão? O cristão se rende ao Espírito Santo. O Espírito Santo incomoda, ele se rende ao Espírito Santo. E se ele não se rende, Deus o disciplina. Porque a Bíblia fala que Deus disciplina aquele a quem ele ama. Para que ele se renda, Porque quem não se submeter a Deus, não tem parte com ele. Então, esse é o ponto aí que faltou, né, aqui e que alguns teólogos reformados, como eu disse, divergem. Tudo bem, meus irmãos? O Espírito Santo, o qual o Pai promete a todos os que lhe o pedirem, é o único agente eficaz na aplicação da redenção. Ele convence os homens do pecado, leva-os ao arrependimento, regenera-os pela sua graça e persuade-os e habilita-os a abraçar a Jesus Cristo pela fé. Então aqui ele faz um complemento, mas faltou aquela força, né? Aquela força que falta ao texto, mas vamos lá. Vamos ler lá Lucas capítulo 11, verso 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará ao Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Meus irmãos, está bem claro aí no texto, né? Deus vai dar o Espírito Santo àqueles que pedirem o Espírito Santo. O contexto aqui é um contexto muito conhecido: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Aí Jesus vai falar, olha, se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Aí Jesus diz, dará o seu Espírito àqueles que lhe pedirem. Então Jesus está incitando aqui os seus discípulos a fazerem o quê? Pedirem. Mas o que é mais precioso que alguém pode pedir a Deus? O Espírito Santo. Tem coisa mais preciosa? Né? Não tem. Porque o Espírito Santo, ele é o doador da vida, ele é aquele que se coloca ao nosso lado, ele nos ensina tudo a respeito de Jesus. Então, se nós pedirmos o Espírito Santo, ele nos
dará o seu Espírito. Qual é o contexto histórico aqui? O contexto histórico aqui é que Jesus está preparando os seus discípulos para quê? Depois da subida de Jesus aos céus, ou antes da subida de Jesus aos céus, Jesus disse o quê aos seus discípulos? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas. Logo que Jesus subiu aos céus, o que os discípulos foram fazer? Orar. Ficaram lá pedindo a promessa do Pai. A promessa que Jesus tinha feito, de que assim que ele subisse, ele enviaria Jesus disse, o Espírito Santo será dado àqueles que lhe pedirem. E os discípulos, depois que Jesus morreu e subiu aos céus, os discípulos foram pedir o Espírito Santo. E eles receberam o Espírito. A Bíblia diz que eles estavam numa casa, cerca de 120 pessoas, e o Espírito desceu sobre eles como línguas como de fogo. Todos ficaram cheios do Espírito. E eles passaram a ser testemunhas do Senhor. Então, esse texto de Lucas prepara para isso. É claro, nós cremos nisso, né? O Pai dará o seu Espírito a todos que lhe pedirem, mas não dará aos descrentes, aos incrédulos, e não dará também o Espírito àquelas pessoas que não estão dispostas a uma vida de santidade. Porque o Espírito, o nome já diz, ele é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, ele é quem aplica a obra de Cristo em nós. Na verdade, meus irmãos, a obra de Cristo não tem nenhum valor para nós até que o Espírito Santo aplique individual e pessoalmente nas nossas vidas. Porque algo só tem valor real para você, vamos pensar aqui, vamos supor que você tem lá um dinheiro para receber do governo. Esse dinheiro só vai ter valor para você quando ele cair na sua conta, não é? Está esperando aí, Ismael. Quando ele cair na sua conta, você vai falar, puxa, agora sim, agora a pessoa pode conhecer de Jesus, a pessoa pode saber a Bíblia de ponta a ponta, mas só vai ter valor para ela quando o Espírito Santo aplicar tudo no coração dela e fizer a limpeza e a transformação que é preciso ser feita, que só Ele, o Espírito, pode fazer. Os irmãos compreenderam? Comentou que o Espírito Santo incomoda, você disse que todos, até os incrédulos, têm Um certo incômodo um certo incômodo, né? com a palavra, que é a palavra do Espírito. Só recebe, Exato. Então o Espírito, ele convence, né? Quando ele nos convence, quando ele nos leva ao arrependimento, quando o Espírito nos regenera pela sua graça, aí nós, pelo poder do Espírito, somos persuadidos e habilitados a abraçar Cristo pela fé. Vamos ver lá Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Versículo de número 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então Jesus está falando aqui do batismo, né, do Espírito, que é o batismo com o Espírito Santo, é o batismo que todos os crentes recebem, porque sem o Espírito Santo, meus irmãos, ninguém é salvo, né? O batismo aqui é o recebimento do Espírito. Então, quando nós recebemos o Espírito, toda a obra da redenção é aplicada na nossa vida. Atos capítulo 5, verso 32.
Ora, nós somos testemunhas destes fatos. E bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então aqui fica claro, o complemento daquilo que eu falei, né? Deus dará o seu Espírito àqueles que lhe pedirem? Sim. Mas Ele dará o seu Espírito àqueles que lhe obedecem, né? Então não é qualquer um. É aqueles que lhe obedecem. Então você pode pedir, mas não tiver um espírito de obediência, não vai receber. Quem recebe o Espírito automaticamente recebe a graça da obediência. O Espírito Santo, meus irmãos, ele une todos os crentes a Cristo, habita neles como seu consolador e santificador. É pelo Espírito Santo que nós somos adotados como filhos de Deus e perseveramos na oração. E o Espírito Santo cumpre nos crentes todos os graciosos ofícios pelos quais são santificados e selados até o dia da redenção. Então, toda a obra, meus irmãos, na vida da igreja, toda a obra na vida dos crentes, é uma obra do Espírito. Pela presença do Espírito Santo nos corações, todos os crentes, estando intimamente unidos a Cristo, a cabeça, estão assim unidos uns aos outros na igreja, que é o seu corpo. Isso aqui a gente vê em vários textos, mas vamos ver um texto só. Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo 1. Pode ler. Eu acho que está anotado errado aí, é o 12 e o 13. O 12 e o 13, capítulo 1, versos 12 e 13. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também Cristo, selados com o Espírito Santo da promessa. Qual é o penhor da nossa herança, né? O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Aqui, Paulo, em Efésios 1, a gente não tem tempo, mas ele vai falar sobre, na salvação, a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo na nossa vida na salvação. Mas é o Espírito Santo quem aplica toda a salvação na nossa vida. O Espírito Santo chama, aqui é um ponto específico, ele chama e unge os ministros. Os ministros são os pregadores da palavra, né, os pastores. Ele chama, ou os missionários também. Então o Espírito Santo ele chama os pastores, os missionários, chama e unge, né, a palavra ungir aí, meus irmãos, significa capacitar. Amém, igreja? Então ungir sempre é isso, é capacitar. De uma forma, todos nós somos ungidos pelo Espírito. Mas os pastores são ungidos para pregar, capacitados para pregar. Assim como os missionários são capacitados pelo Espírito para estar no campo missionário. Então veja bem, vamos pensar aqui no Alessandro, na Joyce, ou no Jorge, na Bia, que estão lá trabalhando nas aldeias indígenas, morando com eles lá. Vai lá que você vai ver que não é fácil. Mas para eles é. Por quê? Porque eles foram ungidos para isso. Capacitados por Deus, pelo Espírito Santo, para isso. Então, mas o Espírito Santo unge os ministros, né, para o seu ofício, prepara todos os oficiais aí, numa linguagem presbiteriana, são os presbíteros e diáconos, os oficiais da igreja para o seu trabalho especial, e convence, e concede vários dons e graças aos demais membros da igreja. Então, todos os dons são dons do Espírito. 1 Coríntios 12 vai falar sobre esses dons. E vai falar o quê?
que o Espírito concede dons conforme a necessidade da igreja. O Espírito torna eficazes a palavra e as ordenanças do Evangelho. Já vou encerrar, viu, meus irmãos? Mas olha só. Qual que é a ideia aqui do eficaz? Lá em Goiânia, na República, quando a gente estudava, quando eu era seminarista, às vezes aparecia lá uma turma, na nossa República, nós servíamos refeições para moradores de rua. A gente almoçava primeiro, nossa comida era feita pela Dona Divina, então você já imagina, né, como era a comida. E a gente sempre fazia um tanto a mais para servir para o pessoal que morava na rua. Tinha morador de rua, eles viviam, né, como os daqui, nas drogas, bebida. Tinha alguns deles que pareciam conhecer a Bíblia mais que a gente. O cara começava a citar texto e começava às vezes a pregar para a gente, falar, esse cidadão aí ele tem, né, mais conhecimento do que a gente. Mas a palavra não era eficaz na vida deles. Então, olha, o Espírito torna eficazes as palavras e as ordenanças. Então, uma coisa é saber, outra coisa é ter a eficácia. A eficácia vem pela ação do Espírito. Ele é quem liberta, ele é quem quebra as correntes. Os irmãos estão entendendo? Ele é quem faz com que o conhecimento se torne vida. Uma coisa é o conhecimento. A Bíblia diz que até a fé pode ser morta. A fé sem obras é morta. Às vezes a pessoa tem o conhecimento, mas o conhecimento morto. O conhecimento vivo, quem torna eficaz é o Espírito. Por ele a igreja será preservada e aumentada até cobrir a face da terra. Será purificada, afinal, tornada perfeitamente santa na presença de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, te louvamos pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra, que temos, que é a Palavra do Espírito. Que nós possamos, ó Deus, estar sujeitos à Palavra, porque estando sujeitos à Palavra, estaremos sujeitos ao Espírito, a Cristo e ao Pai. Te louvamos, ó Deus, pela Tua Palavra, que tem peso sobre nossas vidas, peso sobre os nossos corações. Oramos, ó Deus, para que a Tua igreja seja cheia do Espírito, para que ela seja, assim, completamente sujeita a Deus. Porque cremos, ó Deus, que aqueles que estão cheios do Espírito, eles estão plenamente sujeitos a Ti, estão prontos para Te servir e para Te obedecer. E aqueles que não estão cheios do Espírito ainda têm reservas no serviço e na obediência. Ó Deus amado, nós pedimos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Oramos para que a nossa igreja seja viva na palavra e no Espírito. E oramos, ó Deus, para que possamos pregar o Evangelho e possamos provar do poder do Espírito transformando e salvando vidas. Que assim como a festa nos céus, que a nossa igreja se alegre muito com a salvação de muitas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.